sabedoria, como já foi dito nessa noite, que o princípio da sabedoria, Senhor, é o teu temor, que nós precisamos ter, e isso é o princípio da sabedoria. E temos, ó Pai, que tem em nossas vidas, em nosso ser, em nosso coração, porque somos o templo do teu Espírito. Derrama nessa noite, Senhor, toda a sabedoria a respeito, ó Pai, do ensinamento, da palestra, a qual teu Filho vai dar para a tua igreja, para que nós recebemos, ó Pai, ela vem fluir, ela vem, Senhor amado, fluir em nosso ser, em nossa alma, em nosso coração, Senhor, para a glória do teu nome, não só agora, mas para todo sempre. A igreja diga amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz hoje? Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, a fim de otimizarmos aqui o nosso tempo, vamos abrir a Bíblia aqui em Apocalipse, livro de Revelação. Apocalipse. Glórias a Deus. Glórias a Deus. No capítulo 3. Glória a Deus. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, peça socorro. Glórias a Deus. Irmãos, nós já vimos aqui a igreja em Éfeso, e eu poderia muito bem explicar aqui para vocês a respeito da igreja em Esmirna, mas Deus falou forte no meu coração a respeito do lado espiritual da igreja, coisas que nós estamos presenciando e vivendo. Então Deus diz: pregue sobre a igreja de Laodiceia. Amém? Amém. Glórias a Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependeste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glórias a Deus. Senhor Jesus, por favor, santifica novamente o ambiente e prepara o nosso coração, Senhor, e me dê inspiração, Pai, e me ajuda a desenrolar os oráculos sagrados para o teu povo. Glória. E a igreja que é soberana diz amém. Amém. Tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é tremendo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Diácono, por favor, se você puder colocar uma música de fundo aqui, um louvor, eu agradeço. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Abençoe. Irmãos, já foi mencionado aqui que de todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Judas, todos estes livros teve a inspiração do Espírito de Deus.
Apocalipse é diferente. Foi revelado ao homem. Aquele que teme a Deus e segue as suas doutrinas, e mantém a fé, e mantém a perseverança, não tem medo deste livro. É o livro mais perfeito da Bíblia. Perfeito, pastor, perfeito. Porque tem 7 sessões esse livro, 7 louvores, 7 cartas, 7 trombetas, 7 taças. É o número da plenitude de Deus, o número da perfeição. Eu gostaria de dizer aqui algo muito interessante. A Bíblia diz aqui em Apocalipse que serão 144 mil israelitas que serão salvos. Mas este número não é o número da plenitude, o número sensato, o número que coloque o número do homem ali. É só vocês pegarem 12 da antiga aliança e 12 da nova aliança, vezes 1000, que não é um número literal, mas é um número de Deus, que é infinito, dá 144 mil. Não tem como dizer a respeito da história dessa igreja sem dizer a respeito dessa cidade. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele usa respectivamente a história da cidade para escrever essa carta. O que Jesus está dizendo para nós nesta carta, pastor? Ele está dizendo que todas as coisas que acontecem na sua vida, ele não vai distribuir em mistérios. Ele vai para mostrar para vocês de uma maneira correta, para que vocês entendam, para que vocês se corrijam ao ponto do que ele quer que vocês cheguem à perfeição. A perfeição aos olhos de Deus. Quem está aqui nessa noite por vontade própria, levante a mão. Glória a Deus. E se eu dizer para vocês que todos vocês estão errados? Lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, Jesus diz: não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. Glória a Deus. Ninguém está perto de Deus por vontade própria. Alguém falou do Evangelho para você, tocou no seu coração e você veio até aqui. Poderia não ser você, mas Deus decidiu que será você. Ele tinha outras escolhas, mas decidiu que seria você. Glória a Deus. E quando ele revela o livro mais perfeito entre todos, para o último apóstolo a morrer, João, no meados dos seus 90 anos, é jogado na ilha de Patmos. E um homem com 90 anos de idade, jogado numa ilha para morrer. E eu vou repetir, já repeti isso aqui. João, quando é jogado na ilha pela ordem do imperador Domiciano, que perseguia os crentes, o apóstolo João, o último a morrer, morreu de velhice. Antes dele morrer de velhice, e o livro de Apocalipse ser revelado para ele, ele foi jogado num lugar, num barril, ou numa panela, ou num caldeirão, com azeite fervendo. E quando eles jogaram João no azeite fervendo, todos eles esperavam que João desse um grito, ou que o corpo dele se derretesse. Mas teve a primeira vez na história o primeiro banho termal na Bíblia. Não aconteceu nada com o corpo de João. Isso porque Jesus disse para ele uma promessa. Jesus estava sentado, alguns apóstolos se aproximaram dele e dizem assim: por que é que você gosta mais dele? A Bíblia diz que é o apóstolo em que Jesus amava. A Bíblia diz que ele encostava a cabeça no peito de Jesus e ouvia o batimento cardíaco de Jesus. Como é que você acha que o Evangelho de João não começa com genealogia nenhuma? Ele começa assim: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Jesus, ele faz uma promessa, por isso que João não morre quando é jogado dentro do azeite fervendo. E João, ele continua o seu evangelho, que não tem genealogia nenhuma. Ele olha para os seus irmãos de sangue e diz: mas ele veio para nós, mas os seus não o receberam.
ele para de olhar para os judeus e olha para todos nós. Mas todos o quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quando João é jogado na ilha de Pátimos, na frente dele está a ilha, com milhares de homens presos. Imagine você jogado dentro hoje de uma cadeia que está a facção hoje, fazendo coisas horrorosas. E João é jogado lá. E quando ele é jogado pelo imperador Domiciano, pela genealogia que ele fala sobre o seu evangelho, e ele não cita Jesus como genealogia nenhuma, ele cita a essência de Deus. Quando ele é jogado na ilha de Pátimos, por que ele é jogado lá? Quando ele é jogado, as pessoas já saem desesperadamente do barco, porque na cultura grega, todos aqueles que tentaram matar e não morreram, era considerado semideus. E João é considerado um semideus, porque ele não morre. Então quando eles jogam João na ilha de Pátimos, desesperados, e sai, João, ele olha e aqui na frente está a ilha, e atrás está o mar. Mas aquilo que Jesus disse para os apóstolos e prometeu, ele diz: é necessário que ele viva, para que ele me veja vindo glorificado. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 6, todos os discípulos vê Jesus ressuscitado, mas não glorificado. Vocês lembram muito bem, quando Jesus começa a pregar e ministrar em Atos, e ele dá uma oportunidade para as pessoas perguntarem para ele o que eles quisessem. E Jesus diz: me pergunte alguma coisa, eu estou indo embora da terra, é a última vez que vocês vão me ver neste corpo. Perguntem o que quiserem e eu respondo. Se você ler esse versículo e meditar nele, você fica irado, porque eles podiam perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa eles podiam perguntar. Mas o que eles perguntam, pastor? Senhor, é nesse tempo que o Senhor levantará Israel de novo como nação? Jesus levanta a cabeça e diz: não vos compete saber o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder e sua própria vontade. Jesus estava dizendo o seguinte: eu deixo vocês me perguntarem coisas do céu, e vocês me perguntam coisas da terra. Irmãos, tendo a chance de saberem coisas transcendentais e metafísicas, vocês me perguntam de coisas deste mundo. E Jesus, ele sai daquele lugar, e aí prova para nós que quando ele sai daquele lugar, e ele passa por alguns lugares, aparece para os dois rapazes na bifurcação, a 12 quilômetros de Jerusalém, no caminho de Emaús. Quando ele faz todo esse processo, não vou entrar nela agora, porque eu vou explicar sobre a igreja de Laodiceia, eu vou explicar sobre a onipresença de Deus. Quando ele deixa lá os rapazes, que ele está sentado na mesa, ele se apresenta na porta do céu. E como é que prova a onipresença de Deus? No Salmo 24, do 7 em diante. Quando Jesus, ele se apresenta na porta do céu, os anjos que vêm desesperados com suas espadas desembainhadas, pensando em tratar de demônios, eles acham que é um demônio, porque no céu, irmão, só entra com autorização. Glória a Deus. Os anjos não sabiam o que estava acontecendo aqui na terra. Vocês entendem isso, igreja? Amém. Glórias a Deus. O anjo vem voando para a greta do portão, pastor, com a espada na mão, vem fazer a função deles, que é impedir a entrada. Mas o anjo que está à frente começa a sentir a presença de Jesus e começa a recitar o Salmo de número 24, do 7 em diante, que diz o seguinte: levantai a portas as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Glórias a Deus. O anjo que está atrás tem um ponto de interrogação lá, uma pergunta. Vocês têm que examinar as escrituras para saber o que ela quer dizer. Tem uma pergunta: quem é esse Rei da Glória? E o anjo que está à frente responde: o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando João está preso na ilha de Pátimos, eu já falei para vocês a onipresença do Senhor. E aí o portão celestial serve, já explico isso depois. Mas vamos voltar para lá para otimizarmos o nosso tempo. Isso prova a onipresença de Jesus, prova que nem os anjos do céu sabem o que está acontecendo na terra. Porque se soubesse, não tinha feito a pergunta. Já saberia: abre o portão porque Jesus está subindo. Não, eles não sabem, é só Jesus, que é onipresente, onisciente.
Só Ele que sabe o que está acontecendo aqui na terra. E quando Ele começa a revelar a João sobre as igrejas, no capítulo 2, no versículo 3 de Apocalipse, Ele escreve a carta para as igrejas. No capítulo 4 em diante, vem o juízo para o mundo. Então nós temos o privilégio de estarmos dentro da igreja de Cristo e saber o que Jesus quer falar para nós. E Ele usa a respeito do que a cidade conhece para mostrar para a igreja o que eles estão errando. Por quê, pastor? Porque ou a igreja influencia na cidade, ou a cidade influencia na igreja. Glórias a Deus. São 7 milhões de evangélicos no mundo e não fazemos o mesmo efeito quando só tinha 12. Por que será que a igreja primitiva não vai conseguir voltar no tempo? Porque eles não tinham medo da morte. Como é que eles vão ameaçar alguém que não tem medo de morrer? Glória a Deus! E aí nós tentamos resgatar o evangelho, aquilo que Cristo deixou para nós, e nós não chegamos nem perto quando só tinha 12. Algo está errado em nós, precisamos mudar alguma coisa. Precisamos rever os nossos conceitos, o que é seguir Jesus, o que é seguir o evangelho, o que é seguir Cristo. Glória a Deus! Porque nossa fé é uma fé apostólica, por causa dos 12 primários apóstolos. Nossa fé é uma fé apostólica. Mas João, quando é revelado para ele começa a escrever o livro mais importante entre todos os livros. Ah, pastor, mas esse livro traz muito medo, traz muito pânico. Se você tiver comunhão com Deus, não há o que temer, porque aqui diz que terá redenção, e um novo céu e uma nova terra. É o concílio de Deus com a sua igreja. Glória a Deus! E quando ele começa a usar, vou explicar aqui, verso por verso, a respeito desta carta. Nós vamos começar aqui, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E isso faz me lembrar Apocalipse no capítulo 22, no versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus! E aqui fala também da onipresença de Deus. Já citei isso aqui, alguns versículos, vou citar outra vez, para que entre na tua cabeça. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Lucas 12:2 diz: não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e não há nada oculto que não venha a ser sabido. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Aleluia a Deus! Aqui está falando da onipresença de Deus, está falando que Ele sabe de todas as coisas. Ele se apresenta como o único e o último, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E Ele apresenta para a igreja assim. E Ele escreve ao anjo da igreja. E o que Ele diz? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Vamos saber um pouco da história dessa cidade. Havia 2 cidades perto da cidade de Laodiceia. A primeira era Colossos. Colossos tinha fontes de águas frias, e Herápolis, fontes de águas quentes. E no caminho dessas fontes, até chegar na cidade de Laodiceia, essas águas se tornavam mornas. Tanta água fria de Colosso era bom para beber, para consumir. A água quente de Herápolis era bom, banhos termais. Mas quando chegava na cidade de Laodiceia, essas águas se tornavam mornas. E quem tomava essa água tinha ânsia de vômito. Perceba que Jesus ele usa o que a igreja conhece. Jesus ele usa para saber, eu estou dizendo para vocês que eu vou escrever uma carta e vou usar o que vocês conhecem, para que vocês saibam o que eu estou falando. Ah, Senhor Jesus, não estou entendendo o que você está me dizendo. Oh, Senhor. Não, ele não está falando em línguas aqui. Ele está falando bem claro a respeito do que a igreja vive dentro da cidade, o que eles conhecem. Então eu escreverei a carta para que eles entendam o que eu estou falando. Quando Jesus estava aqui na terra, ele não pregou nada difícil, irmão.
Ele usava coisas do dia a dia para que nós entendermos o que ele estava falando. Glória a Deus. Para que nós possamos entender o que ele estava dizendo. Ele usava grão de mostarda, arado, pássaro. Ele usava as coisas simples para que nós entendíamos o que ele dizia. E aqueles que estavam na época, e hoje nós entendemos também a respeito do que ele escreveu. A Bíblia diz que Deus não tomará ninguém por inocente. Então não adianta dizer que eu li a Bíblia e não entendi, porque o pior, você não precisa ser letrado, não precisa ter curso de teologia. Deus, ele revela para você. Se você tiver um relacionamento com ele, fala: pai, eu quero entender o que está escrito nesse livro, ele fala: senta aí que eu vou te ensinar. Ele fez isso com Paulo. Por que ele não fazia isso com a gente? Por que ele não pode fazer isso? Então ele usa a respeito do que a cidade vive para passar a mensagem para a igreja. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus está dizendo para nós o seguinte: vamos traçarmos uma linha e voltar no tempo e viver o que a gente vive hoje. Vamos se dizer o seguinte: cada um de nós, se nós pegarmos esse versículo isolado e falar o que Jesus está dizendo para nós, é melhor que você seja um ateu do que você ser um crente que não confia totalmente em Deus, que seu coração não está prostrado totalmente em Deus. Então é melhor que abandone tudo. É melhor que abandone tudo e não acredite em nada, do que ser morno. Ou você é de Jesus, ou você não é. Não podemos servir a dois senhores. Glória a Deus. Irmãos, você tem que entender que Jesus está voltando, irmãos. É isso que vocês têm que entender. Tire o seu eu, tire toda a carne e vive para Jesus, porque senão você vai ficar, irmãos. Imagine se a trombeta toca agora. Tomara que não aconteça aqui o que a Bíblia diz literalmente: se um é tomado e o outro deixado, isso dá uma média de 50%. Mas por que, pastor? Porque o crente do século 21 não respeita a Bíblia, não respeita a palavra, não respeita o pastor, quer viver do jeito que querem, leva a vida lá vão ter, maldizem pastores, e você vai ficar. Então ele começa a alertar a sua igreja, e graças ao Senhor Jesus, ele está alertando isso para nós essa noite. Glórias a Deus. E ele continua, e ele diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, e que está nu. E ele começa a usar aqui coisas que a igreja conhece a respeito da cidade. A igreja de Laodiceia é totalmente influenciada pelo mundo ao seu redor. Ela era conhecida como um centro bancário e financeiro. De todas as igrejas, esta era a mais rica. De todas as cidades, esta era a mais rica. Teve 2 grandes terremotos, um no ano 27 depois de Cristo e um no ano 60 depois de Cristo, e devastou a cidade. O imperador romano escreveu uma carta e disse o seguinte: eu vou ajudar vocês, vou mandar verba para que vocês reconstruam a cidade. É a mesma coisa de o Estado escreveu uma carta para o prefeito de Suzano e disse: ó, eu vou mandar verba federal para vocês. E o que eles disseram, pastor? Eles escreveram outra carta para o imperador romano dizendo: não preciso, porque nós temos muito dinheiro, nós temos muitos bens, nós mesmos vamos erguer a cidade sozinhos, não precisamos do seu dinheiro. Perceba que eles se gabam naquilo que eles tinham. E o que movimentava, pastor, a economia da cidade? Eles produziam uma lã negra que não dava em lugar nenhum, de umas ovelhas que davam uma lã negra, e eles exportavam para várias cidades essa lã negra. Depois eu vou chegar no colírio aqui também, que produzia lá. E eles produziam essa lã negra e exportavam, o que movimentava a respeito da economia da cidade. Então eles ficavam se gabando por isso. E isso me faz lembrar a igreja anglicana. A igreja anglicana dos Estados Unidos, o país de John Wesley, o pai do avivamento das Américas. O país, igreja, de Jonathan Edwards. Já ouviram falar dele? O pregador de único sermão. A história diz que uma vez ele pregando,
As pessoas tiravam os pés do chão, porque aquele dia a igreja foi transportada para dentro do inferno. As crianças corriam desesperadas para o colo dos seus pais dentro do inferno. E naquele dia teve um avivamento espiritual tão grande naquela igreja. A antiga igreja anglicana, ela se perdeu de tantos homens de Deus, porque é uma igreja muito rica, e hoje ela investe em ações. Só a vidraça da igreja, irmãos, é mais de $25 mil. E quando você entra na igreja, tem um cartaz dizendo assim, ó, não toque na vidraça. Eles têm medo de quebrar a vidraça. Então eles pegam as pessoas que estão do lado de fora e não deixam entrar para dentro. E as pessoas que passam do lado de fora estão dizendo que igreja rica, opulenta, cheia de dinheiro, cheia de milionários. E eles estão se gabando por isso. Irmãos, nem sempre a prosperidade vem de Deus. É verdade. Mateus 6,19 diz: não ajunteis tesouros na terra, que a traça e a ferrugem consomem e o ladrão podem roubar, mas juntais tesouros no céu, que a ferrugem e nem as traças consomem e nem ladrão pode roubar. É isso que diz lá em Mateus 6,19. E aí eles estão se apegando à riqueza que eles têm. Nós estamos lutando aqui como igreja, irmão, para trocar a telha da igreja. E tem igrejas aí riquíssimas que esqueceu de pregar o evangelho. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então a igreja se perdeu. A igreja se perdeu. Lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 15. Ou no capítulo 15, versículo 4, é um desses. Paulo escreve à igreja de Laodiceia. Mas essa carta se perdeu. Ele diz assim, ó: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa. E eu estou escrevendo essa epístola para que vocês leiam lá na cidade de Laodiceia. Mas essa carta se perdeu. Mas só para nível de curiosidade, o que será que Paulo escreveu lá? Será que Paulo já ia percebendo que a igreja estava se perdendo por causa das suas riquezas? A igreja em Corinto se perdeu. A igreja em Corinto se perdeu, a igreja mais poderosa da Bíblia. E a igreja de Laodiceia estava para o mesmo caminho. A riqueza não salva ninguém. E Jesus lutando, mandando uma carta para que a igreja se salve. É muita misericórdia, irmãos. É verdade. É muita misericórdia. Homens tentaram, reis tentaram, profetas tentaram, sacerdotes tentaram. Ninguém conseguiu vocacionar no coração de Deus. E aí Jesus teve que descer do céu para entender a minha vida e a sua vida. E acima de tudo, que Ele não quer que ninguém pereça, Ele diz: não, Pai, antes que venha tudo o que está acontecendo, há mais de 153 sinais que predizem com exatidão bíblica e histórica que Jesus está voltando nessa terra. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. E aí Jesus, Ele tem a misericórdia de dizer assim, ó: eu vou escrever uma carta para minhas igrejas, para 7 igrejas. Perceba o número da plenitude de Deus. O número 7 coloca todas as igrejas do mundo aqui dentro. A Bíblia é um livro que se atualiza todo dia. Eu amo essa Bíblia, eu amo esse livro, porque as filosofias humanas são discrepantes, mas esse livro se encaixa. Esse livro aqui, ele coloca algo no nosso coração tremendo que livro nenhum vai colocar, irmão. E Jesus, pela sua tamanha misericórdia, ele diz: não, eu vou escrever a carta para as igrejas, para que eles se arrependam, para que eles voltem no caminho do que eles se perderam. O que será que está acontecendo com a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é extremamente rica, cheia de dinheiro. Estava esquecendo o evangelho, estava esquecendo o amor. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e anjos, sem amor eu nada seria. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todas a ciência e tivesse uma fé de uma maneira tal que até os montes se transportassem, sem amor eu nada seria. Glória a Deus. E ele continua dizendo o seguinte: e ainda que eu pegasse todos os meus bens e distribuíssem para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor nada disso serviria. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. A igreja de Laodiceia esqueceu o amor. A igreja de Laodiceia esqueceu a essência do evangelho. A igreja de Laodiceia se perdeu por causa do dinheiro. E quantas igrejas aí, irmão, nós temos presenciado que tem se perdido por causa do dinheiro?
se perdido porque construiu grandes impérios, transformados em igreja, transformados em algo que diz que é a pregação do Evangelho, que as pessoas não podem entrar depois do horário, que as portas se fecham. Isso não é igreja, irmão. A igreja tem que estar aberta qualquer hora, qualquer momento, para que um venha aí precisando da ajuda, o pastor está lá, vem aqui que eu vou te ajudar. E como é que a igreja fecha as portas por causa do dinheiro? O único personagem bíblico que Jesus, que Deus, eles são os mesmos, que Deus acrescentou riqueza, foi Salomão. É verdade. Porque você pediu sabedoria, pediu certo, vou te acrescentar riqueza. Será que Deus se arrependeu? Não posso dizer isso, mas eu creio que não, porque ele não é filho do homem para que se arrependa. Não é verdade? Mas ele acrescentou sabedoria para Salomão, e no final da sua vida ele trouxe os profetas de Baal, profetas de Astarote, se perdeu. Tinha mais de 500 concubinas no final da vida dele. Só Deus sabe se ele foi salvo. Ele se perdeu por causa do dinheiro. E a igreja de Laodiceia está no mesmo caminho. Mas a igreja não tem que ser próspera, pastor. A igreja tem que ser próspera, irmão, mas não pode perder a essência do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Não podemos deixar essas palavras aqui, deixar passar pelo vento, sendo que ela não passa. Ela só vai passar na sua vida se você entender, se você não quiser. Se você quiser levantar daqui agora e sair, a igreja não garante a sua salvação. Mas este livro aqui, se vocês obedecerem o que está escrito nele, eles garantem a sua salvação. Glória a Deus. Glórias a Deus. Perceba que Jesus, ele usa o que a igreja conhece, o que a igreja sabe, o que eles estão vivendo. E nós continuamos aqui, ó. Aconselho de mim compre ouros refinados pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E isso me faz lembrar Jesus glorificado. Quando o portão celestial se abre, a primeira vez na vida, carne e osso entra dentro do céu. A missão já está cumprida. Carne e osso entra dentro do céu, o portão celestial se abre e o corpo ressuscitado começa a ser glorificado. O olho se transforma em chama de fogo, ambar. O pé reluzindo como latão que saiu da fornalha. Uma roupa branca tecida com linho fino do céu, irmão, sem nenhuma mancha. É o que está dizendo aqui para nós. Sem nenhuma mancha. As suas vestes não podem estar manchadas. Suas vestes precisam estar lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. E o que está sujando as vestes da igreja de Laodiceia é justamente a sua riqueza. É justamente a sua riqueza. Nós precisamos de mais nada. Nós temos tudo, estamos abastados. E Jesus olha com juízo e diz o seguinte: vocês são pobres nu. Imagina aquela pessoa, você não precisa de nada, a autossuficiência. Não preciso do pastor, não preciso de Deus, eu tenho um emprego ótimo, a autossuficiência. Jesus olha para você com juízo e diz: você é um pobre, coitado e nu, miserável. É o que Jesus está dizendo, irmãos. Se apoiando naquilo que o dinheiro pode comprar. O dinheiro pode comprar tudo, mas não pode comprar a tua salvação. Glória a Deus. Glórias a Deus. E Jesus, ele se preocupa tanto com a humanidade, porque se ele não escreve a carta às igrejas, isso é o último alerta, irmão. Ele está alertando o último momento, ó, eu estou voltando, vai ter a grande tribulação, se tiver com as suas vestes manchadas, você vai pagar o preço, o inferno existe sim, e se vocês não lavarem as suas vestes, você pode ir para lá. E aí Jesus escreve a carta às igrejas, para alertar, e dizendo: eu estou dando a última oportunidade, se corrijam. E no final dessa carta, algo apavorante acontece, irmãos. Tem algo aqui que me deixa perplexo, que me deixa assim, meu Deus, me deixa um ponto de interrogação. E qual é? Por que é que Deus insiste? Por que é que Deus insiste em pessoas enroladas como eu e você? Por que é que Deus não escolhe pessoas que Ele sabe que vai dizer sim? Ou você não acha que Deus sabe que tem pessoas que falam: Senhor, onde o Senhor mandar eu vou, qualquer lugar onde o Senhor mandar eu estou indo. Por que Deus insiste em pessoas enroladas como eu e você? Por quê? Porque não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. Glória a Deus. Só que não nesta carta eu tenho que citar
Quando Jesus ele escolhe e separa você, tem uma carta que diz o seguinte: de maneira nenhuma riscarei o teu nome no livro da vida. Vamos lá, quando a gente aceita Jesus e aceita Ele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da nossa vida, a Bíblia está dizendo que se você aceitar Jesus e não caminhar do lado dele, você seguir a outra jornada, o seu nome pode ser apagado do livro da vida. Eu aceitei Jesus, eu estou bem aqui, eu estou tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser, já desci sobre as águas. A Bíblia diz que seu nome pode ser apagado de lá. E a igreja de Laodiceia é uma igreja rica, que Deus estava esperando fazer grandes atos de caridade, estão se perdendo. E as pessoas estão se sobejando. Para vocês terem uma noção, irmãos, se vocês pegarem a história dessa igreja, as pessoas que não tinham condições, mesmo a cidade sendo muito rica, eles nem entravam na igreja. Por quê, pastor? Porque eles tinham vergonha de estar lá, porque as pessoas eram muito ricas, tinham muito dinheiro. Imagine chegar um pobre com chinelo de havaiana, as pessoas vão olhar para ele de uma maneira diferente. Estava tirando o povo de dentro da igreja, e só entrava os bacanas, os executivos, só os milionários na igreja de Laodiceia. E começou a se perder por causa do dinheiro. E Jesus ele começa falando a respeito da riqueza que a igreja tem. E ele continua dizendo o seguinte, ó. Quem quiser acompanhar aqui, ó, Apocalipse 3, no versículo... vou explicar aqui, irmão, no versículo 18, tem algo que eu esqueci. O que movimentava o lado financeiro da cidade? Produzia um pó frígio, que era colírio para os olhos. Perceba que Jesus ele começa a usar as coisas que as pessoas desconhecem. Ele diz aqui, ó, colírio para que unge os olhos a fim de que vejas. Ele tinha um colírio que era produzido na cidade de Laodiceia, que nenhuma cidade tinha. E Jesus ele usa mais uma vez a respeito das coisas. O que Deus está falando para nós essa noite? Deus está falando para nós o seguinte: o que vocês querem saber, eu estou revelando para vocês. Não adianta dizer que vocês não foram salvos, que não alcançaram a coroa da vida, porque vocês não entenderam a minha palavra. Eu estou dizendo de uma forma clara e objetiva, para que vocês saibam que eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Jesus está dando a última oportunidade, porque depois disso o juízo vem para o mundo. Jesus está preocupado com a sua igreja. A igreja do século 21 está doente. E se nós somos o sal da terra, nós precisamos mudar isso. E o que é o sal da terra, pastor? O sal é o que dá tempero na carne. Nós temos que ser o melhor tempero que a carne pode dar, irmãos. Glória a Deus. Nós não podemos ser morno e nem frio. Nós temos que ser quente, firme no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Não é tempo de brincar. Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus. Glórias a Deus. E ele continua dizendo o seguinte: eu repreendo e disciplino a quanto amo, se pois zeloso e arrepender-te. É uma misericórdia fora do comum, irmãos. Abacu escreveu isso: no tempo da angústia, lembra-te da misericórdia. A igreja está apagada espiritualmente, está avivada financeiramente, mas espiritualmente está morta. E antes de terminar a carta, Jesus, com a sua longanimidade e bondade tremenda, ele diz: estou dando tempo para que vocês se arrependam. Glória a Deus. Eu estou dando tempo. Dando tempo, irmãos. E a gente diz que nós não temos tempo. E nós dissemos que nós não temos tempo de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Sem oração não podemos agradar a Deus. Nós temos que orar para ficar. É o único jeito de falar com Jesus é orando, irmãos. Aleluia. E quando a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes, não é andando na rua e falando: Senhor, muito obrigado, não. É ajoelhado e falando com Deus, com a janela aberta, olhando para Jerusalém, olhando para o mundo lá fora, dizendo: o Senhor é meu socorro, o Senhor é o único que pode me salvar, o Senhor é o único que eu posso colocar a minha vida nas suas mãos e ter certeza que eu posso alcançar a coroa da vida, a coroa da vitória. Glórias a Deus. Glória a Deus. A palavra é dura, mas é verdadeira. A palavra é dura, mas é sincera, porque vem do Glória a coração Deus. de Deus. E isso faz me lembrar o seguinte:
Provérbios 3:12. O Senhor repreende aquele quem Ele ama. Assim como o pai repreende o filho a quem ama, o Senhor repreende aquele que Ele ama. E Ele está dando tempo. Pode ser que esse tempo de Jesus é 1 minuto, 10 minutos, eu não sei se a trombeta vai tocar, irmãos. Pode ser a qualquer momento. Mas Jesus está dizendo, eu estou te dando tempo. Irmãos, se tem algo na sua vida para consertar, que você conserte logo. As suas vestes não podem estar manchadas. Suas vestes precisam estar lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Lá em Isaías diz algo assim que dá até vontade de chorar. Lá em Isaías diz o seguinte, capítulo 1, no versículo 15, diz o seguinte: quando vocês levantam as vossas mãos para orar, eu desvio meus olhos, e mesmo que multiplique as vossas orações, eu não escuto, eu não ouço. Arrependei-te das pragas, das obras que vocês têm feito. Arrependei-te. Amós diz que os nossos cultos sobem para Deus como algo fétido. Oh, irmãos, quem é a igreja somos nós. Onde que nós estamos errando? Aonde que nós estamos desagradando a Deus? Há algo de se corrigir. Há algo de falar, Senhor, porque isso aqui tudo passa. A cobiça dos olhos tudo passa. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele usou as melhores coisas do mundo, irmãos. Ele usou todos os poderes do mundo. Ele usou todas as riquezas, o que está acontecendo na igreja de Laodiceia, e mostrou para Jesus: se prostrar-te a mim, te darei tudo isso. O homem, infelizmente, quando peca, deu autoridade para Satanás. Porque este mundo é nosso. Mas quando o homem peca, Deus diz: o mundo jaz do maligno. O espírito do anticristo está arrasando os nossos mundos, com doenças, com muitas coisas. Esses dias, um irmão universitário que trabalha comigo perguntou para mim: a sua igreja tem lutado em quê? A respeito da política. O que vocês têm lutado? O que vocês estão me perguntando, irmão? Eu estou perguntando o que a igreja tem colaborado com a educação dos jovens, com o livramento das pessoas das drogas. O que vocês têm feito para que as pessoas largassem o cigarro? Vocês estão só orando? Vocês estão brigando por ideologia de gênero. É o que ele disse para mim. A igreja está preocupada com a ideologia de gênero. A igreja está preocupada, não que nós não temos que abominar o pecado, mas cabe a Deus julgar. Vamos se preocupar com as obras. E infelizmente a igreja está se perdendo. E é bom se lembrar que quando ele escreve as 7 cartas às igrejas, ele está dizendo o seguinte: eu estou escrevendo para todas as igrejas. Não é só para a igreja de Laodiceia, é para todas. E aqui no final da carta, algo tenebroso, algo chocante. Olha que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E o que está dizendo esse versículo, pastor? Algo apavorante, algo de se chatear, algo de se repensar, algo chocante. Está dizendo o seguinte: Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora, porque só bate quem está do lado de fora, nunca bate quem está do lado de dentro. Eu nunca vi alguém chegar na casa do lado de dentro e bater e falar: quem está aí fora? Quem está chegando do lado de fora, está batendo e está dizendo: eu estou à porta e bato. Ele está dizendo que a porta da igreja de Laodiceia está fechada para ele. É isso que ele está dizendo. E antes disso ele diz: estou dando tempo para que se arrependa, eu estou batendo. E na cultura judaica é o seguinte: quando um judeu chega na casa do outro, ele chama pela voz: ô fulano, ô João, vem cá. Quando ele está batendo é algo desesperador. Quando Maria tem a visão de Jesus ressuscitado, ela escuta a voz: Rabi, Raboni és tu? E ele diz: sou eu, Maria, avisa os outros. E quando ela corre, todos estão dentro de um lugar com a porta fechada. Ele está batendo, desesperado, precisando falar o que ele tinha visto, o que estava acontecendo.
ela precisa falar o que ela viu, de um modo desesperador. Eu tenho uma coisa nova para dizer e é algo muito importante. Jesus está batendo e está dizendo: eu tenho algo muito importante, preciso entrar aí dentro, mas eu estou do lado de fora. Glórias a Deus. Glória a Deus. Será que a porta da sua casa está fechada para Jesus? Jesus está batendo. Quantas igrejas hoje aqui, eu não preciso citar nomes de igreja nenhuma, irmão, porque não cabe a mim, mas quantas igrejas Jesus está do lado de fora? Eu estou batendo, estou à porta. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei e serei contigo. Ele está dizendo o seguinte: vocês não estão me ouvindo, eu estou batendo, estou do lado de fora, estou desesperado para passar para vocês o que em breve as coisas irão acontecer. Depois disso vem a tribulação, depois disso vem as 7 taças, depois disso vem tudo aquilo que o livro de Apocalipse relata para nós. E ele está dizendo: eu estou dando tempo para que se arrependa, mas é necessário que você abra a porta para que Jesus possa entrar na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Glória a Glórias Deus. a Deus. Jesus está batendo. Jesus está do lado de fora. Nós abrimos as portas da nossa casa para tantas pessoas e esquecemos de abrir para Jesus. A igreja de Laodiceia é uma igreja extremamente poderosa, influenciada pela cidade. A cidade ajuda muito a igreja é rica, a igreja é milionária, mas Jesus está do lado de fora. Imagine um culto que não tem um grau de espiritualidade nenhum, porque Jesus está do lado de fora. Imagine eles fazendo culto, cantando louvores, clamando a Deus, e não passa do teto da igreja de Laodiceia, porque Jesus, que é o único intermediador de Deus e os homens, que pode chegar, que a mensagem da igreja chega até o trono de Deus, está do lado de fora. Irmãos, não é brincadeira. Jesus está alertando as suas igrejas. Eu estou alertando, estou dando tempo, mas depois que esse tempo acabar, eis que venho sem demora. Guarde o que tu tens, Glória a Deus. para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Jesus, quando ele diz isso a respeito da coroa, no capítulo 3, no versículo 11, ele está dizendo o seguinte: a coroa está com você, irmã, está com você, irmão, está com você, irmão, está com todos nós, mas nós podemos perdê-la. Podemos perdê-la simplesmente porque nós estamos adorando as coisas que o mundo oferece e estamos deixando Jesus do lado de fora. O mundo jaz do maligno. Não ame as coisas que este mundo tem. Mas Deus não quer que eu viva bem? Por que é que será que quando as ofertas e os dízimos eram colocados no pé dos apóstolos? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: porque o dinheiro tem que ficar nos nossos pés, nunca no nosso coração. Quando entra no nosso coração, já começa a ser uma potestade, já começa a ser mamon. E a igreja de Laodiceia deixou o dinheiro entrar dentro do coração, já começou a adorar o dinheiro. Perceba que o dinheiro nesta igreja está sendo mais importante que Jesus. O que tem na sua vida acontecendo sendo mais importante que Deus? Se for mais importante que Deus, que toma a maioria do seu tempo, pode tirar. Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, se Jesus está batendo, vamos abrir a porta. Entra, Jesus, fique conosco. Porque nós precisamos que o Senhor fique conosco, participe do nosso culto, fique do nosso lado, nos instrua, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê fé, Pai. Porque nós precisamos que é só do Senhor, de mais ninguém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu aprendi algo com Jesus que é algo tremendo, que eu jamais vou aprender com homem nenhum. Toda vez que Jesus tinha uma vitória, ele ia para o monte orar. Glória a Deus. Diferente de nós, seres humanos, fazemos festa, descemos até a beira da praia, vamos até a churrascaria e comemos uma bela picanha. Jesus sabia o perigo de se ter uma vitória. Quando você tem uma vitória, o seu arqui-inimigo fica furioso, e se você não tiver com o seu espírito pronto, você pode sucumbir lá na frente. É por isso que toda vez que Jesus tinha uma vitória, ele ia para o monte orar. Glória a Deus.
Nós temos uma vitória, desce o joelho no chão e fala: obrigado, Pai, para que Ele possa abrir a porta para outra. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando você tem uma vitória, o inimigo está olhando. Você tem uma vitória, mas você vai cair lá na frente. Eu usarei todos os meus artifícios para que você caia. Não, mas aí você fica feliz. Eu disse que Jesus mandou pregar sobre a carta da igreja de Laodiceia. Eu podia pregar sobre a igreja de Esmirna, que é a segunda carta. Não, pregue sobre a igreja de Laodiceia. Será que Jesus está do lado de fora? Será que Ele está do lado de fora ou está do lado de dentro? Louvado seja Deus. É preciso pensar. É preciso analisar o que a gente está fazendo a respeito do Evangelho. Vocês sabiam que se juntasse todos os evangélicos do mundo e desse 25 centavos de dólares, ou seja, 75 ou R$1 por pessoa, nós acabaríamos com a fome do mundo inteiro. Os evangélicos não têm união, porque cada ministério não fala com o outro, porque a doutrina minha não permite, meu pastor não permite que eu visite outra igreja. E aí cada um olha para um lado e fica disputando qual a doutrina melhor a seguir. A melhor doutrina a seguir, eu te falo o que é este livro aqui. Glória a Glória a Deus. Deus. Glórias a Deus. Eu vou falar mais uma vez, irmãos. Não é tempo de brincar. Jesus está voltando. Lá em Isaías diz o seguinte: quando eles levantam as mãos para orar, Glória a Deus. eu não escuto as vossas orações, porque as suas orações estão cheias de sangue. As suas mãos estão cheias de sangue. Pecado não chega no meu trono de graça. A única vez que Jesus andava em cidadezinha e vilarejos, a única está lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 13, quando ele amaldiçoa a figueira. É a única vez que Jesus amaldiçoa a figueira. E por que ele amaldiçoa? Porque a figueira representava Israel, Jerusalém. Todos olhavam e diziam: está dando frutos. Jesus não está dando frutos nenhum. E Pedro vem desesperado quando fala: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E Jesus está dizendo: calma, Pedro, fica tranquilo. Ele estava mostrando para nós que não é o que nós aparentamos ser, não é o que nós aparentamos ser para as pessoas, é o que nós realmente é. Louvado seja Bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados os mansos de coração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, irmãos. Bem-aventurados quer dizer feliz. Glória. Está indo totalmente na contramão da igreja de Laodiceia. Mas ele está dando tempo. Ainda tem tempo, irmão. Ainda tem tempo de se corrigir. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que porque nós vamos se conhecer lá no céu. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Eu posso olhar para o irmão lá e falar assim: irmão, estamos aqui. Imagine sentado do lado do cego Bartimeu. E aí, como é que foi lá ver Jesus? Oh, foi tremendo. Imagine sentado do lado de Elias. Oh, Elias, você não conheceu a morte? Como é que foi isso aí? Imagina isso. Glória. E nós voltando para resgatar Israel, quem teve a visão foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Está escrito no livro de Judas, o livro que antecede Apocalipse: eis que vejo o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Glórias a Deus. Faz tempo que Enoque viu minha fotografia lá, e a sua está do lado da minha lá. Glória a Deus. Eu tenho que colocar lá dentro da peleja, irmãos. Em nome de Jesus. Eu vou falar: não vou estar, não sei, pode ser que não. Eu vou estar lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu diz amém. Amém. Todas as cartas do livro de Apocalipse são muito duras, para que nós possamos nos corrigir e mudar com aquilo que Deus quer que nós mudamos. Por que eu me identifiquei tanto com esse ministério? Porque eu posso dizer a verdade que está escrito aqui. Glória a Deus. O pastor Salomão me chamou, ele falou assim: tome cuidado o que diz ali na Bíblia. Você pode decepcionar alguns, você pode pegar e deixar outros tristes. Você tem que ter cuidado. Não pregue tudo que está aqui não, vai com calma. Pregue o que Deus revelou no seu coração e aquilo que Deus tem te mostrado na Bíblia. Glórias a Deus. Porque Jesus está batendo, vamos deixar ele entrar, amém?
Amém. Glórias a Deus. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, o segredo da oração, segredo para orar o segredo da oração é o seguinte: você engrandece o único que é merecedor de toda a honra e toda a glória. O Senhor é tremendo, maravilhoso, único, poderoso. Depois você agradece. Por quê, pastor? Porque você agradecendo, sendo que você nem recebeu, você deu certeza que Ele vai te dar. Obrigado, Deus. Então você agradece antes de receber. E por último, se você tem que pedir alguma coisa, você peça. Não é chegar, pai, eu quero uma casa, eu quero um carro, me dá. Nós tratamos Deus como um empregado. A oração do Espírito Santo é Maranata, Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus e Pai, obrigado, Pai, por o Senhor estar dando tempo, que o Senhor corrija a tua igreja, Pai, que o Senhor corrija os nossos corações. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tire toda a vontade da carne, Pai, que o Senhor tira toda a cobiça dos olhos, Senhor. Oh, Pai, nos faças olhar com os olhos espirituais. Nós te pedimos, Pai, tenha um pouco mais de paciência e nos ajude a nos corrigir, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor está à porta, nós queremos que o Senhor entre e fique conosco, e nós vamos cear contigo, Pai. Fique conosco, Pai, mantenha-se conosco, é o que eu te peço, Pai. Visite a cada casa, a cada família, revele-se a cada coração de uma maneira especial, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é tremendo. Pode se sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória. Só para finalizar, irmãos, você chegou até aqui? Você está sentado nessa cadeira? É Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. É Deus que abre portas, é Deus que te dá posição, é Deus que te abençoa. Glórias a Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Ó, quarta-feira que vem tem a outra carta, né? Estamos pregando intercalada aí. Se Jesus dizer, vai pregar Esmirna, vai pregar Tiatira, eu vou pregar o que Jesus vai mandar, amém? Nossa. Amém. Para que nós possamos ter crescimento espiritual. Glória a Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Pastor, glórias a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A nossa amada pastora Tânia já pôs no painel da igreja, né, os avisos da escola que vai ter dentro de breve. Depois nós vamos fazer uma reunião para nós decidir, deixar o pastor Salomão chegar, para nós decidir qual vai ser o dia que vai ter a aula, né, que vai começar as aulas teológicas nesse lugar, para você e para mim aprender mais ainda do Senhor, principalmente quem já se alistou para ser obreiro. Amém? Nós temos alguns obreiros aqui que já estudou, graças a Deus por isso, vai estar já no último ano para estar se formando, e também tem aqueles que vão iniciar, que vão começar. Amém? Amém. Então tá aí, igreja, para a glória do Senhor Jesus. Pois procura aqui a nossa amada pastora Tânia, que ela tem mais informação para dar para os irmãos, além dos panfletos que está aí nas suas mãos. Amém? Amém. Então vamos embora? Amanhã, e se Deus assim permitir, de manhã, 9 horas da manhã, estarei aqui orando, né? Porque por enquanto não dá para ir para o monte, porque está chovendo bastante, mas oração. A chave da vitória é a oração. O meu amado querido Marcos ali pediu para estar avisando os irmãos que os envelopes que os irmãos vão trazer do propósito, e depois nós vamos levar para o monte, apresentar a Deus e queimar lá, que lá tem um lugar de queimar os pedidos. Amém? Glória a Deus. Então vamos embora, vamos orar aquela oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso. Então, amados, nós não podemos competir, né? Mas nós temos que ser a diferença. A competição Deus não quer de mim nem de você, mas Ele quer de mim e de você
nas orações dos irmãos, ore pelo meu amigo, irmão Josafá, que eu fiquei sabendo ontem, né, que disse que ele teve um problema seríssimo, né, queria matar alguém lá. Então os irmãos que moram lá pertinho, irmãos, por favor, procure lá saber o que está acontecendo com ele lá, amém? Eu fiquei sabendo ontem porque o pastor que falou, né, que ele queria matar alguém. Você vê quando a pessoa sai da presença de Deus, o que o inimigo quer fazer? Arruaça e destruição. Ele veio para isso, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então vamos orar o Pai Nosso para nós ir embora? Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso devedor. Não nos deixa cair em tentação, mas livra, Senhor, do mal, pois tu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém? Estenda suas mãos para cá, que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, não só agora, mas para todos sempre. A igreja diga amém. Está terminado e até sexta-feira, para a glória de Deus. Se alguém quiser oração, nosso amado missionário está ali, eu vi ele chegando, né? Ele, para a glória de Deus, se não quiser oração, peça para ele orar por você em posição de mão, que é maravilha a oração e Deus usa assim de uma maneira tremenda, para a glória de Deus. Também o diácono Marcos, né? É um homem também muito usado na mão de Deus. Se alguém quiser oração, ele está ali, pode pedir oração, que com certeza ele vai orar.